Eu te convido a refletir acerca dessa oração. Galego, eu não tenho tempo. Você fica rodando o dedo aí no feed, vendo um monte de coisas que nada te acrescentam. Eu convido você a ter um momento de reflexão, onde essas palavras lhe farão pensar, direcionarão o seu espírito para que compreenda cada dia mais as Sagradas Escrituras. Renovação noturna. Meu Pai, se tua misericórdia tivesse limites, onde estaria meu refúgio da justa ira? Mas teu amor em Cristo é sem medida. Por isso, apresento-me a ti, com pecados de comissão e omissão. Contra ti, meu Pai, contra ti, adorável Redentor. Contra ti e teus esforços, ó Espírito Santo. Contra os ditames da minha consciência. Contra os preceitos da tua palavra, contra meu próximo e contra mim mesmo. Não entres em juízo contra mim, pois não alego justiça própria. Nem tenho qualquer desculpa para a iniquidade. Perdoa meus dias obscurecidos com o mal. Esta noite renovo minha contrição. Cada manhã prometo amar-te com maior fervor, servir-te com maior sinceridade, ter uma vida mais devota, ser totalmente teu. Todavia, logo peco e retrocedo, e tenho de confessar minha fraqueza, miséria e pecado. Mas te bendigo, porque a obra consumada de Cristo não precisa ser acrescida dos meus esforços. Porque sua oblação é satisfação suficiente para os meus pecados. Se me deres dias por vir, ajuda-me a corrigir minha vida. Odiar e aborrecer o mal, a fugir dos pecados que confesso. Faz-me mais resoluto, vigilante e entregue à oração. Não permitas que nasça nenhum fruto mau, das sementes de mal que minhas mãos semearam. Não permitas que meu próximo se endureça na vaidade e tolice por minha falta de prudência. Se hoje eu tive vergonha de Cristo e de sua palavra, ou demonstrei grosseria, malícia, inveja, falta de amor, se falei refletidamente e fui injusto em meu temperamento, não permitas que isso seja uma pedra de tropeço para outras, ou desonra para o teu nome. Ajuda-me a estabelecer um exemplo de vida irrepreensível, atraída pela bondade, e que evidencie quão amáveis são os caminhos de Cristo. Maravilhosa é essa graça. Essa misericórdia que nos alcança, essa misericórdia ilimitada, do qual não olha para quem nós somos, simplesmente reflete quem Deus é. Nós teremos dias por vir, assim esperamos. Que faça conforme essa oração, que possamos nos odiar e aborrecer do mal que cometemos, a fugir daquilo que constantemente fazemos. E que nossas atitudes se endureçam por conta da nossa vaidade, da nossa tolice, por nossa falta de prudência. Que Deus opere em nosso coração. Maravilhoso é poder refletir nessas palavras, que, embora sejam palavras escritas por homens, nós vemos homens que foram pelos seus espíritos regenerados, pelo Espírito de Deus manifesto agora claramente em suas vidas. Palavras que não fluem naturalmente através de vozes humanas, mas que só pode ser proferida quando o Espírito é transformado, quando o homem é regenerado, quando o homem começa a se dar conta de quem é, quando o homem começa a compreender que nada é diante de Deus, necessitando e clamando a Ele. Que você possa clamar todos os dias a Ele e representar cada dia mais essa glória e essa majestade.
Vamos agora à nossa leitura, quase terminando mais um ano, quase terminando, e nos deparamos com a palavra de Deus sempre nos transformando, dia após dia. Hoje não é dia 26, né? Hoje é dia 26, não 27. Eu que coloquei errado no dia. Estou fora de tempo. A Silvia copiou. Hoje é o dia 26, 2 João, né? 2 João, tá certo o resto. Que o nome do Senhor possa nos direcionar de maneira cada vez mais... Ou melhor, hoje é o dia 63, não 64, né? É 2 João. Eu antecipei, eu coloquei um para frente. Observemos do que se trata esse que é é o menor livro do Novo Testamento, escrito aproximadamente em 94 depois de Cristo. Lembre-se que está na última década do primeiro século. Nós deparamos com essas palavras de João, os últimos livros escritos. Nós poderemos ver de maneira bem objetiva do que se tratava essas cartas. Imagina quantas dessas cartas não foram transmitidas e porventura não tivemos oportunidade de tê-las como inspiradas. Como significa isso, galera? Pense uma coisa. Não foram apenas essas palavras que Deus proferiu ao povo. Não foram apenas esses direcionamentos, não foram apenas essas instruções, mas nós temos a realidade que Deus escolheu se manifestar ao homem. Primeiramente, por intermédio da sua voz falando a Abraão. Antes, claro, ele já tinha se manifestado, mas ele estava agora mostrando o seu desejo de fazer um povo para si. Imagina que o desejo dele não é uma mera possibilidade, mas uma realidade. Então ele avisa Abraão, ele atrai Abraão para si por intermédio da sua palavra, depois faz com que essa palavra fique registrada e escrita, de forma que essas palavras ficam perpetuadas. Perpétuo é a característica daquilo que não tem fim. Perpetuada porque ela foi materializada e agora todos podem se deparar com ela. Essas palavras, que embora não sejam a totalidade de suas palavras, elas são mais do que suficiente. Imagine que estamos terminando o final do primeiro século com esses escritos, de maneira que a palavra de Deus estaria completa, findada, de forma que isso seria o suficiente para dirigir as nossas vidas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Todas essas cartas que foram escritas, elas tinham uma clara função de instruir o povo de Deus. Primeiro no seu enfoque local e posteriormente, como nós conseguimos compreender, todo o mundo. Hoje, Deus fala única e exclusivamente, inerrantemente, por intermédio das Sagradas Escrituras. Quando fala-se única e exclusivamente, se diz que a única forma que nós poderemos ter plena convicção de que é Deus falando é por intermédio das Sagradas Escrituras, por intermédio daquilo que está redigido nas Sagradas Escrituras. De outras formas, nós poderemos olhar e ver como claras mensagens que venham direto do trono, como acabamos de meditar acerca dessa oração do qual eu li. Nós podemos olhar e falar assim, nossa, como Deus é maravilhoso, olha que palavra abençoada. Perfeito. Nós vemos ali palavras que nos direcionam para aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós poderemos olhar e falar assim, nossa, foi inspirado por Deus. Tudo é inspirado por Deus, não há nada que aconteça fora da sua vontade. Nada. Lembre-se que
um cabelo não cai na nossa cabeça se não for da vontade dele, um pardalzinho não cai do céu, que ele dá ordem a todas as coisas. Então tudo está debaixo da sua soberania. Ocorre que a única forma de sabermos claramente a sua vontade está registrada de maneira imutável. Essas pessoas que estavam aqui, elas estavam se deparando com uma realidade, a realidade de Deus formando seu cânon bíblico. Eles estavam ali sendo tratados por Deus, sendo guiados por Deus de diversas formas. Nós vimos antes os sinais manifestos que autenticavam essa palavra, a autoridade dessas pessoas que estavam ali, esses apóstolos, os quais onde eles estivessem, eles continuavam portadores dessa mensagem que era autoritativa para aqueles que ouviam, de forma que eles falavam aquilo que Deus ordenava e inspirava-os a viverem, de maneira que isso fazia parte deles. Lembre-se que nenhuma dessas palavras emanam meramente da vontade do coração do homem, mas sim direto do trono de Deus, fazendo com que isso fique registrado para toda a eternidade, com que isso ficasse sendo uma palavra que pudesse orientá-los não apenas por um instante, mas por toda a vida. Essa pequena carta, ela representa muita coisa. Se nós tivéssemos apenas a epístola de 2 João, nós poderíamos assim ainda identificar este Deus soberano, Criador de todas as coisas, do qual opera dentro do coração, simplesmente observando tudo o que acontece ao nosso redor, observando o que acontece dentro de nós. Muitas pessoas olham Deus apenas como talvez um Criador, talvez uma força cósmica, mas nós vemos Deus como o nosso Senhor soberano, que orquestra todas as coisas e faz com que todas as coisas caminhem para o fim do qual Ele determinou desde a eternidade, e que seu nome será glorificado e que nada poderá impedir a sua mão. Essas palavras que estão escritas aqui seriam mais do que o suficiente para fazer com que pudéssemos nos analisar. Agora, aquele homem que não tem Deus como Criador, Redentor, que escolheu se comunicar ao homem, fica tateando perante ao mundo, tentando imaginar um Deus. Fica no meio das suas ilusões, em meio aos seus delírios, imaginando o seu protagonismo em meio à história. Observe que todos nós nos achamos protagonistas das nossas histórias. No mundo onde não existem plateias, existem apenas protagonistas. Todos estão no mesmo palco e a plateia está de costas no final, olhando simplesmente para si mesmo. Porque você nunca acha que você está assistindo a história de alguém, você imagina que você sempre é protagonista. E a Bíblia nos remete ao grande protagonista de toda a história, que é Cristo Jesus, mostrando que nós somos apenas criaturas, do quais Ele teve uma misericórdia imensurável e agora nos conduz a apontarmos para Ele. Que nós possamos tirar esse orgulho de lado e vermos que nós somos instrumentos nas mãos de Deus e não protagonistas das nossas próprias histórias, onde nós estamos criando um grande enredo para ficar eternizado. A questão nossa é morrer, ser esquecido e Cristo para sempre lembrado. Que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, que você possa, a cada pequeno texto que você lê, se deparar com essas verdades. Essa verdade, do qual é muito bem retratada aqui nessa segunda epístola, onde ele trata de questões comuns do dia a dia. Nos orienta também a negarmos hospitalidade a determinadas pessoas. Nossa, galego, como isso? Sim, a Bíblia fala que onde Deus não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Galego, onde está escrito isso? Óbvio que não está escrito dessa forma, mas é uma mera alusão àquilo que já está escrito. Para observarmos com quem nós andamos, porque isso vai representar muito na nossa vida. Olha isso, tudo isso foi ensinado pelos nossos pais.
Tenho certeza que seu pai falou, presta atenção com as suas companhias. E você achou que isso daí nunca influenciaria na sua vida. Daí talvez você olha hoje e se depara com uma realidade e fala assim, nossa, quanto dos outros tem em mim? Olha aqui, eu tenho tal hábito por conta daquele meu amigo. Eu tenho tal hábito por conta da pessoa com a qual eu me relacionei. Você vai ver que muito do que foi formado em você foi formado por outras pessoas. E você, somente agora, com uma maturidade maior, você enxerga essa realidade. E Deus nos orienta por intermédio da Sagrada Escritura sempre a observarmos a sua palavra e nos afastarmos daquilo que é prejudicial. Inclusive esses falsos mestres que são ditos aqui. Você vai ver que essa é uma das, ou melhor, é a única carta que é endereçada a uma mulher. Essas palavras, elas visavam sempre a instrução. Essas palavras eram advertências, não sugestões, mas ordens. Advertências no sentido de que o seu pai, aquele que te guarda, te orienta a obedecer, e não apenas de maneira sugestiva como nós temos pelos nossos pais terrenos. Nossos pais terrenos falam assim, observa o que você está andando. Você fala assim, é besteira, meu pai é bobo, ele nem sabe o que fala. Olha aí, ele fala isso, mas ele andou com tantas pessoas. Olha aí quantas coisas ele fez errado. Observe que nós estamos falando não apenas de um Deus encarnado, nós estamos falando de um Senhor soberano, não só de um Deus salvador. Ele está falando daquilo que ele nos dá como ordem, do qual, se nós não obedecermos, nós caminharemos para uma destruição. Tal qual ele deu uma ordem a Adão para que não comesse do fruto. Aquilo ali não era meramente uma sugestão, era uma ordem do qual, se desobedecida, causaria a morte. Da mesma forma acontece isso conosco. Nós tomamos as palavras de Deus como meras sugestões e não como ordens infalíveis de um Deus soberano que quer nos guardar e nos proteger, que sabe o que é melhor para nós. Que nós possamos ler essa carta agora de maneira integral, porque ela vai nos advertir de maneira clara e objetiva, e ela vai apontar todas essas questões que agora acabei de dizer, e ainda apontar aquilo que aconteceu no passado, aconteceu ao longo da história, continua acontecendo hoje e continuará a acontecer. Falsos ensinos que disseminam no meio da cristandade e a negação de Cristo. De Cristo como um Senhor e Salvador. De Cristo como Deus encarnado. Descendo de seu alto, sublime trono e habitando num corpo humano. Vivendo e sofrendo e padecendo das mesmas dores que nós. Não se esqueçam que essas palavras não são direcionadas a outras pessoas, elas foram direcionadas a cada um de nós, para nos instruir e nos direcionar, que possamos ouvir com muita atenção. Ela pode ser dividida da seguinte forma: do verso 1 ao 3, a saudação; do 4 ao 6, o elogio; do 7 ao 11, a advertência; do 12 ao 13, a despedida, do qual eu irei ler agora, e que nós possamos meditar. Segunda João. Vocês conseguiram decorar os livros da Bíblia? Os 27 livros? Gênesis, ou melhor, só do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Como que foi? Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Se você vai ler, naturalmente vai começar a ficar mais comum, tá? Então que vocês possam continuar lendo e meditando. Não vou falar todos aqui, mas de certa forma que vocês tenham eles em mente. Porque você consegue decorar o time de futebol, você consegue decorar várias coisas, por que não decorar também esses livros que direcionam a sua vida? 2 João. Eu, o presbítero, escrevo à senhora
escolhida e a seus eleitos. A quem amo, na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Olha aqui a profundidade disso, lendo diante de tudo aquilo que nós já tivemos oportunidade de contemplar nas Sagradas Escrituras. Eu, o presbítero, escrevo a senhora escolhida e a seus eleitos. Lembre-se que muitas pessoas não gostam de falar de um povo escolhido por Deus. Pessoas olham e imaginam que é um Deus seletivo, do qual ele é. E ele escolhe conforme o beneplácito da sua vontade. De forma que o homem também escolhe se afastar dele, o qual todos os homens fazem dessa forma. Os homens escolheram se afastar e Deus escolheu amar. E a vontade dele é soberana e prevalece. Que mesmo escolhendo nos afastar, ele escolhe nos amar e ele transforma nosso coração e agora nos direciona. E nós somos a Senhora escolhida e seus filhos, representados pela sua Santa Católica Igreja. Galego, Santa Católica, o que é católico? Católico significa universal. Católico não é a Igreja de Roma, católico é a Igreja do qual representa todos aqueles que foram escolhidos e eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, do quais nossos olhos não podem ter a capacidade de contemplar a sua totalidade. Nós não poderemos, mediante a nossa capacidade intelectual, a nossa erudição bíblica, de avaliarmos as vidas e colocarmos, este vai para o céu, este não vai para o céu. Mas ele escreve essa carta a todos aqueles do quais infalivelmente a sua palavra irá chegar e transformar. Essas simples palavras que, quando proferidas, transformam esses corações e refletem a natureza, a semente do qual foi guardada dentro deles, como se fosse uma água, que é um simples toque, uma gota de água fosse o suficiente para romper a casca que estava envolto daquela grande substância que estava contido dentro de nós. Grande porque não emana de nós, porque nós somos seres pequenos que necessitamos deste Deus grandioso que efetua a salvação do início ao fim. Ele continua a dizer: a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará em nós para sempre. Observe que ele está falando que o amor é algo que faz parte dessa realidade de relacionamento. Ele estava escrevendo essa carta e ele manifestava esse amor e que todos deveriam amar também por conta dessa verdade. Porque a verdade permanece em nós e estará em nós para sempre. Quem é a verdade? Você não é a verdade, você é a pura mentira, eu sou a pura mentira. Nós somos mentirosos, nós somos falhos, nós somos miseráveis, mas Deus escolheu habitar dentro de nós e fazer com que essa verdade reinasse dentro de nós e permanecesse em nós para sempre. Galego significa que eu nunca mais vou mentir, eu não disse isso de forma alguma, mas agora a mentira não é mais lugar que nós deliciamos. Pequenas histórias que são contadas, nós já somos advertidos por intermédio desse Espírito Santo que habita dentro do nosso coração e ele vai nos direcionando a uma maturidade cada dia maior. Olha como ele diz. Ele continua no verso 4. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Quando fala de seus filhos, nós não conseguiremos mensurar ao que está dizendo, referindo em todo o seu contexto. Por quê? Lembre-se que filhos, muitas vezes também nas Sagradas Escrituras, algumas pessoas se referiram
Paulo, principalmente, aos filhos da fé. Então é muito interessante essa abordagem. Ele não estava falando apenas a um grupo específico de pessoas, mas ele estava falando hoje ainda a todos aqueles que nós podemos olhar, que tiveram impacto do Evangelho e vivem na verdade. Essa alegria do qual nós também nos deparamos hoje em dia. É muito bom você olhar e ver pessoas que permanecem alicerçados ali em Cristo Jesus, firmes, caminhando e manifestando através das suas vidas práticas que servem a Cristo. Essa alegria do qual foi consternado aqui por João deve ser a mesma que a nossa. Olhar e talvez nos depararmos essa época festiva que nós vivemos, olhar para essa realidade e nos alegrarmos de podermos ter irmãos ali que foram eleitos, escolhidos por Deus, vivendo de acordo com essa verdade, conforme o nosso Senhor e Salvador nos ordenou. No verso 5 ele diz: agora, Senhor, peço que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. Observe quantas vezes a palavra amor já aparece nessas questões. Olha aqui, no primeiro verso ela aparece: a quem amo, e depois vem, já mais uma vez, aparecendo aqui no verso 5, agora, Senhora, peço que amemos uns aos outros. O amor era a característica marcada de João, mas essa é a característica marcante naqueles que agora foram transformados em novas criaturas. Aquele que foi transformado em nova criatura, ele ama. E o amor operando dentro dele gera milhares de coisas. Gera perdão, gera transformação, gera hospitalidade, gera verdade. O amor gera vida. Sem o amor não há vida. Não esse amor que o mundo oferece, esse amor do qual é meramente uma questão condicional. Nós amamos incondicionalmente como Cristo nos amou. Galego, mas como que é amar incondicionalmente? Você ama as pessoas incondicionalmente? Eu procuro amar. Isso daí é um dom de Deus, né? Nos capacitando. Mas meu amor é falho como de todos. Somente o amor de Deus aperfeiçoando em nós. Nossos amores, embora interesseiros, embora relacionais, pode ser transformado no verdadeiro amor, o amor incondicional, onde nós amamos não por conta do que nos oferecem, mas por conta daquilo que nós temos a oferecer. E Galego, o que você tem a oferecer? Nada, só Cristo. Essa é a realidade deste amor imensurável. Nosso amor, do qual ele é transformado à medida que essas palavras vão penetrando no nosso coração e lavando, sendo lavados por essa palavra. Que você possa ser lavado por essa palavra, que essa palavra de amor penetre cada centímetro do seu ser e transborde por onde você passa. Olha como diz o verso 6. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Lembre-se que o plano de fundo era amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas, perfeito, nós não conseguimos. Amar o próximo como a si mesmo, perfeito, nós não conseguimos também. Olha que interessante, Deus pede algo do qual nós não conseguimos fazer, para que nós possamos nos inclinar a Ele e clamar para que Ele faça aquilo que nós não conseguimos fazer, manifestando assim a nossa dependência dEle. Galego, você ama a Deus sobre todas as coisas? Não amo. Eu confesso isso. Quantas vezes eu amo mais meu sono do que meditar nas suas palavras? Quantas vezes eu amo mais um entretenimento barato, marcado por 4 segundos de gatilhos mentais que me aprisionam, do que essas palavras que me forçam uma reflexão intelectual, do qual essa reflexão intelectual, na verdade, é o Espírito falando aos nossos corações e nós fechamos nossos ouvidos para Ele. Quantas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas por intermédio do tempo que nós gastamos, nós manifestamos que Ele não é o alvo da nossa vida.
Quantas vezes nós nos perdemos em nós mesmos e deixamos de glorificar o nome do Senhor, do qual nós dizemos amar. Se eu amasse Deus sobre todas as coisas, como as coisas seriam diferentes? Eu procuro amá-lo e peço para que Ele me faça amá-lo, porque minha natureza não consegue amar. Somente esse Espírito dentro de mim me fortalecendo e me sustentando, para que talvez assim eu possa um dia amar, tal qual a sua palavra exige. Como é difícil isso, né? Enxergar que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Você leu a Bíblia? Não. Que Deus que você ama? Que mentira você conta para você mesmo? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Por que você não faz para o próximo o que Cristo fez? Porque eu não consigo amar como Deus me ama. Eu não consigo amar Deus sobre todas as coisas. Mas não é por conta da minha incapacidade que eu não devo me esforçar o quanto devo. E é uma luta diária, que nós pedimos a interferência de Cristo para nos direcionar. Amar o próximo como a si mesmo. E aí? Você ama o próximo como a si mesmo? Me fala qual lugar da Bíblia ela te ensina a amar a si mesmo. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Amar a si mesmo é algo que acontece constantemente. Nós manifestamos isso por intermédio de tudo. Por intermédio de tudo. No final, se trata mais desse amor próprio que nós estamos jorrando, esse amor próprio. Sabe quando você fica magoado que alguém faz alguma coisa para você? Você olha para você e fala assim, eu sou muito importante para essa pessoa fazer isso comigo. Ela que não presta. Isso é nosso amor próprio. Isso é a nossa vaidade. Isso é nosso ego. Isso é nossa carne. Quantas vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, o que eu estou sofrendo, como se eu não fosse digno de sofrer. É o meu amor próprio. Mas nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos e falando assim, eu evitarei com que tal pessoa não passe isso e eu suportarei o fardo por ela. Eu não a magoarei porque eu a amo como eu me amo. Eu não gosto de ser magoado. Observe quantas coisas estão subentendidas dentro desses pequenos versos. O verso 6, mais uma vez, ele diz que o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Essa é a palavra que sempre nos foi dita. E nós também não conseguimos observar. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A palavra que foi dita desde o princípio. Quando foi dita a Adão, não coma deste fruto, ali estavam essas duas palavras subentendidas. Ame Deus sobre todas as coisas. Tenha certeza que essas palavras que ele havia dito eram as palavras de ordem, do qual, se ele caminhasse em obediência a ela, ele estaria amando Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Se ele tivesse amado o próximo, não teria olhado somente para si. Entender que as palavras são tão simples e tão profundas que nos remetem a gerar uma angústia dentro do nosso coração. A angústia que nos aproxima cada vez mais desse pensamento de Cristo. A angústia de que qual Cristo passou por intermédio dessas palavras, nós podemos refletir e ver quão maligno nós somos e quão misericordioso Ele é. Tudo isso por intermédio deste amor. Esse amor que foi manifesto em Cristo e que nós temos oportunidade hoje de manifestar todos os dias. Pequenas fagulhas de amor.
mas que você manifeste. Que você ajude aquele que precisa, que você faça aquilo que está ao seu alcance, para que outras pessoas recebam essas fagulhas de amor que Deus compartilha conosco, para que entreguemos a outros, porque o amor não flui de nós. Verso 7. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Olha que interessante. Ele estava aqui, mais uma vez, refutando aqueles ensinos que estavam em voga, em preponderância e em evidência. Vocês vão ver o gnosticismo, do qual eu já falei. Se você não leu, não viu, eu sugiro que você leia mais uma vez, para que você possa entender o que é a doutrina gnóstica, para que você possa memorizar. Procure mais informações, para que você consiga enxergar essa realidade. Mas, mesmo se você não tivesse internet, você conseguiria ver qual que é essa realidade. Não é só porque falaram lá no passado que você vai ter que ver a história. Se você não tivesse nada, tivesse somente as Sagradas Escrituras, como eu bem disse, aqui simplesmente nessa pequena epístola você conseguiria compreender quem era Cristo, quem era Deus. Porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Você ia ver já uma criatura que falavam de tão sublime que ela era, que ela não veio nessa natureza humana. Ela simplesmente se tomou posse miraculosamente. Essa era a doutrina maléfica que eles gritavam. Imagina que existem milhares de discussões quanto a isso. Pessoas olhavam e falavam que Cristo ele tomou posse do corpo após ter nascido, que ele se tornou divino somente após ser batizado. Milhares de heresias, do quais eles foram daí esclarecendo por intermédio daquilo que a Sagrada Escritura diz. Teve milhares de concílios, milhares não, né? Alguns concílios que ficaram registrados, Niceia, Calcedônia. Vocês vão enxergar essa realidade da igreja já refutando todas essas questões. Que nós possamos compreender também do que se trata essas questões e mergulharmos cada vez mais fundo. Continua ainda no verso 7. Quem age assim é enganador e o anticristo. Você vê João sempre falando, apontando para a verdade. Ele aponta primeiro para a verdade, daí ele fala, se você não vive essa verdade, se você fala isso daqui, você é um enganador. Quem faz isso é isso. São características que você poderia identificar. Então, aqueles que falam que Jesus não veio em corpo humano é enganador. E o anticristo. Lembre-se que o anticristo não é simplesmente a figura de uma pessoa, mas todos aqueles que negam que Cristo veio em carne humana. Que Jesus ou Cristo é Deus encarnado. Embora haja o anticristo, em específico, conforme mencionado na Sagrada Escritura. Verso 8 diz: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos, tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quando nós vemos aqui de esforço, essa era uma realidade. A realidade o esforço faz parte, não é porque nós olhamos em Deus soberano que Ele faz tudo. Este esforço é oriundo dele. Só a capacidade de suportar essas cargas vem dele, mas o esforço ainda Ele atribui a nós. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso, um Deus que neste processo de santificação nos capacita e nos direciona e nos abençoa a sermos aquilo que nós não conseguimos ser. E ainda nos elogia pelo esforço, sabendo que tudo isso vem dele. Tal qual um pai elogia o filho. Sabe, quando você pega, você deve ter acontecido isso com você também, com seu filho, em milhares de exemplos, mas um exemplo banal. Seu filho vai
escreve, vai escrever alguma coisa, ele está nas suas primeiras letras, você soletra, pega na mão dele, escreve o seu nome, o próprio nome da criança, daí ele escreve: parabéns, meu filho, você escreveu. Quando na verdade você pegou na mão, você escreveu tudo e você ainda fala: parabéns, meu filho, você escreveu. Quando nós olhamos para esses elogios, nós vemos naturalmente Deus nos guiando. Ele continua no verso 9. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Lembre-se que não há vida fora de Cristo, não há vida fora dessa palavra. Galego, não há vida fora da palavra de Deus. Sim, não há vida fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos instrui a uma vida que glorifique a Deus, e nossa vida deve refletir tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam. Nós devemos permanecer neste ensino, quer as coisas sejam boas ou ruins. Se elas forem boas, nós rendemos glórias a Deus. Se as coisas forem ruins, nós também rendemos glórias a Deus, encontrando nessas palavras das Sagradas Escrituras razões para persistirmos, sabendo que o maior homem do mundo pisou nessa terra, abdicou do seu trono celestial para padecer por nossas dores. E nós olhamos e perseveramos, porque Ele assim nos capacita. Que devemos permanecer, então, sempre neste ensino de Cristo. Quando ele diz: mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho, nós vemos aqui já ele refutando aquela questão que era preponderante. Imagina que eles tinham não a Santíssima Trindade, mas apenas um Deus do qual também nós temos, mas nós temos um Deus manifesto na sua Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, o grande ordenador, Deus Filho, o executor, e Deus Espírito Santo, o operador, o que opera dentro dos nossos corações, o que executa. Essa ligação está intimamente descrita nessas palavras. Aqui manifesta as duas questões da Santíssima Trindade, mas nós podemos ver o Espírito também capacitando de maneira subentendida. Você não vai encontrar em nenhum lugar das Sagradas Escrituras a palavra Santíssima Trindade. No entanto, você vai ver a questão de ordenando o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo talvez essa a expressão mais clara. E aqui nós vemos essa unidade entre o Pai e o Filho. Continua dizendo, verso 10: se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide para entrar em casa, nem lhe dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Isso aqui é muito, muito importante. Você vê que era uma carta simples, objetiva, mas com profunda reflexão. Você já leu uma carta? Você já leu uma mensagem que era importante? Provavelmente você deve ter lido milhares de vezes para tentar entender. Normalmente estão atreladas às cartas de amor ou de advertência, para ver se realmente é isso mesmo. Da mesma forma nós deveríamos fazer com as Sagradas Escrituras, porque ela representa tudo isso, uma carta de amor e de advertência, para que nós não erremos, para que continuemos a caminhar conforme Ele ordena. Neste verso de número 10, você vai ver aqui, ele apontando para essas pessoas que não ensinam a verdade de Cristo. Ele fala para não convidar para entrar na sua casa, nem dar apoio. Observe que quando fala para amar o próximo, o amor, por vezes, é manifesto até mesmo se separando dele. Olha que loucura.
é incompreensível, né? Algumas coisas parecem ser conflitantes, mas não são conflitantes. Pensa que não existem paradoxos na vida. O que existe é falta de compreensão. Porque tudo que aparenta ser um real paradoxo, na verdade, existe a clara vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e não é digna de confusão. Ainda que nós não possamos compreender, existe uma finalidade. Então, aqui está mais uma delas. Porque no lugar que fala para acolhermos, aqui fala para nem convidar para entrar em casa. Aqueles que não ensinam a verdade. Nem lhe dar nenhum tipo de apoio. Ele diz, quem apoia esse tipo de pessoas torna-se cúmplice de suas obras malignas. Que advertência séria, né? Abre em 1 Coríntios, eu vou te mostrar que mais coisas estão escritas a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 5. Olha como diz. A partir do verso 12. Você vai ver que Paulo estava neste momento ali confrontando o que aqueles homens estavam vivendo por conta da imoralidade sexual. Ele diz assim, no verso 12. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto eliminem o mal do meio de vocês. Ele está falando ali de uma igreja onde não deveria permitir que eles vivessem daquela forma, que eles não pudessem viver como se nada tivesse acontecendo. Para que eles tomassem cuidado com as pessoas que estavam ao redor deles. Para que ele afastasse de pessoas. Julgue a maneira como os outros agem. Aqueles que estão dentro. Aqueles que dizem ser irmãos, mas na verdade não são. É muito sério essas palavras. É muito, muito sério essas palavras. Porque nós não compreendemos essas palavras como elas estão escritas. Nós nos deparamos e falamos assim, não pega nada, é só errinho. Não, esses pequenos errinhos são chamados no finais de obras malignas. Cúmplice de obras malignas. Imagine que aquele que não reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que não reconhece que Cristo é Deus encarnado, deveria ser afastado de nós. Parece ser duras essas palavras, né? Mas no final refletem a dura realidade. Outra questão que nós poderemos olhar, aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, 14 ao 18, precisamente, diz assim, não se põe em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar ao quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei no meio de vocês. Serei o seu Deus, e eles serão o meu corpo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor poderoso. Feitos filhos e filhas de Deus. Eles sendo nossos pais, nosso Pai, que nós possamos observar, tal qual ele havia prometido, e assim o fez. Ele habita no meio de nós. Ele é nosso Deus. Nós somos o seu povo. Portanto, que possamos obedecê-los. Nos afastar, nos separar. Não tocarmos em coisas impuras. Sabendo que ele é nosso Pai. Nós somos seus filhos. E nós rendemos glórias a ele. Que nós não sejamos esses que nos tornamos cúmplices de obras malignas. Galego, mas isso fará me afastar de determinadas pessoas. É melhor se afastar daquilo que é errado do que ser cúmplice de obras malignas. Galego, isso é muito sério. Isso daí não significa não amar, tá? O amar é completamente diferente. Eu vou fazer determinada coisa porque eu amo. Pare de mentir para si mesmo. Você sabe que o erro nos seduz.
um pequeno toque de fermento impacta toda a massa. Que vocês possam prestar atenção. Ele termina, do qual eu também termino, com a conclusão no verso 12. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-los com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Lembra que eu disse que milhares de palavras foram ditas, do quais não foram registradas? E essas palavras que foram ditas sem papel e tinta também eram as palavras autoritativas de Deus, porque vinham da boca deste homem que proclamava a palavra de Deus e que vivia a palavra de Deus. Que nossas reuniões não sejam meramente distantes hoje por intermédio de redes sociais, mas também pessoalmente. Onde nós nos reunimos como povo santo de Deus, sabemos claramente a maneira como vivermos e glorificarmos a Deus por intermédio daquilo que nós fazemos. Que possamos viver essa alegria completa como Ele também desejava. Ele termina dizendo no verso 13: saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Ali você vai ver aquela interpretação que eu disse no começo, acerca de filhos ou membros de sua igreja irmã. No final, todos somos filhos de um mesmo Pai, se Cristo nos comprou pelo preço de sangue. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. Espero que essas palavras possam fazer parte da sua vida e direcionar a sua vida de maneira que Cristo seja glorificado. Esse foi mais um dia, estamos próximos ao fim. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Lembrando que o ano que vem nós começaremos a leitura integral da Bíblia, somente a leitura. Eu vou fazer uma oração e ler a Bíblia. Eu quero que vocês também leiam. Se você não tiver tempo, você vai simplesmente ouvir. Porque eu creio que essas palavras não precisam de interpretação meramente humana. Porque a grande interpretação vem do Espírito penetrando nosso coração e nos transformando e nos direcionando. E que o Espírito Santo age em nosso meio, que Ele possa nos direcionar e corrigir tudo aquilo que ainda é imperfeito. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem essa live. Compartilhe aquelas questões ali do grupo, porque dessa forma mais pessoas poderão se achegar até vocês, estarem mais próximos, e vocês também terão a oportunidade de falar de Cristo para eles. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Que o nome do Senhor continue a ser exaltado e glorificado por intermédio da vida de vocês. Um beijo, Gandhi, Silvia, Eliane, Helena, Pamela, Érica, Tiago, Valdomiro. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da vida de vocês. Tamo junto, até amanhã, se Deus assim permitir, 5h59, para a honra e glória do Senhor. Fui.